A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Bom, hoje vamos falar sobre, dar continuidade, né? Falando sobre a palavra de Deus, o Evangelho, que é maravilhoso. Estou com outra camisa aqui, a da qual já fiz alguns trabalhos dentro dos transportes, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nessa camisa eu fiz questão de colocar esta mensagem: salva vidas, né? Só Jesus. Atos 4:12. E a pergunta é: você sabe o que está escrito em Atos 4:12? Pois bem, antes de chegar lá eu quero falar algo para você. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, ele como homem, ele estava sujeito a todas as coisas que um ser humano como eu e você está, né? A sangrar, né? A vir a perder a vida, como foi o caso. E como homem, enquanto ele esteve sobre a terra, ele deu muitos exemplos. E um dele é um exemplo que nem todo homem que diz que crê em Jesus Cristo quer obedecer. Qual é? Leia as Escrituras. Eu gostaria que você observasse junto comigo aí no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, certo? O capítulo 4, a partir do versículo 16, onde está escrito assim, ó, eu estou escutando agora, marcados, né? Minha esposa está ali fazendo o almoço, ali, cuidando, eu já almocei, ela está cuidando das outras coisas. E ouvindo, não sei se você está ouvindo o som também, né? Isso é marcados, eu acho que eu indico para qualquer pessoa, eu acho muito bom a maneira que eles cantam, né? É em ritmo de pagode ou samba, mas eu gosto, pagode, né? Olha só, amados, o que tem aí no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, em exemplo do Senhor Jesus Cristo para nós, né? Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele, quem é ele, Jesus Cristo, fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bom, aí daí em diante a gente sabe que começou eles ficarem com inveja. Mas eu quero parar aqui só no versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então observem, Jesus Cristo, ele sabia, ele podia não pegar nas escrituras, porque ele é o Filho de Deus, ele sabe, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas ele nos dá esse exemplo, meu irmão, para que quando a gente for falar sobre Deus para as pessoas, a gente abra o livro, a gente leia o livro, a gente explique depois o que leu, tá? Então, por que Jesus de Nazaré? Porque ele morou nessa cidade que chamava-se Nazaré, então Jesus de Nazaré, né? Ou Nazareno. Hoje somos chamados cristãos, sim, mas logo no começo do ministério de Jesus Cristo, chamava-se Seita do Nazareno. Bom? Aí outra coisa, diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías. Na verdade era pergaminhos ainda, né? E ali era em couro e papel era difícil, tinha. Então era no couro de animais que se escreviam. Então a Jesus, ele lê o profeta Isaías, e a passagem que ele leu, como eu falei aqui para você: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus falou na boca de Isaías, e isso você vai encontrar no livro de Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2, certo? Só estou te dando um exemplo aqui do que é você estudar as Escrituras, para você ter conhecimento do que você vai falar para as pessoas. Isso é maravilhoso. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Quanto mais se aprende, mais fé vem sobre você, mais empenho de falar do amor de Deus para as pessoas, também de falar da sua justiça, da sua misericórdia, da sua ira, de vários atributos de Deus.
Pois bem, como eu falei aqui no começo do vídeo, né? Salva vidas, só Jesus, Atos 4:12. E agora a gente vai para lá, para que a gente dê continuidade ao que está escrito em Atos 4:12. Vamos ler o 11 e o 12 para se entender o que está acontecendo, tá? O ideal é que quando você tiver mais tempo, você leia capítulo 4, do versículo 1 até aonde ele vai terminar, tá? Que é o versículo aqui 37. Mas eu quero que você hoje preste atenção nesse versículo 11 e 12, meu irmão. Olha só. Está escrito assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há, versículo 12, esse que está na minha camiseta. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vê agora por que um cristão ele não coloca a fé dele em Maria, ele não coloca a fé dele em Paulo, em Pedro, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em quem quer que seja, em Barnabé, né? A fé dele é concentrada em um único ser, aquele que morreu na cruz por você e por mim, Jesus Cristo. É interessante que no versículo 11, o Espírito Santo de Deus vai falar isso para Pedro. Pedro está falando para os homens. Pedro era um pescador, mas Pedro vai falar, Pedro está recebendo tanta unção do Espírito Santo, que Pedro vai falar sobre engenharia. E isso, olha só o que Pedro diz. Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular. O que era a pedra angular? A pedra angular era uma espécie de pedra colocada na quina, e era a primeira pedra que se colocava para construir as casas, porque as casas, você tem que saber que naquele tempo, eram casas feitas de blocos de pedras, e era necessário esse tipo de pedra, a pedra angular, a pedra principal, né? Porque sem essa pedra angular, sem essa pedra principal, se você construísse a casa caía. Olha o que Pedro está dizendo. Meu irmão, se você for levantar a sua fé, e se você não botar Jesus Cristo como base, a sua fé vai cair. Você vai cair, vai dar errado. Porque você vai confiar no homem, né? Aí o homem falha, você fica decepcionado. Você vai confiar numa mulher, aí a mulher falha, você fica decepcionado. Mas quando você confia no Senhor Jesus Cristo e deposita nele toda a confiança, meu irmão, como fez Pedro, como fez Paulo, como fez aqui João, olha só. Você já reparou que quando Pedro ele vai curar o homem, né, que vivia ali na frente da porta do templo, Pedro ali vai chegando por volta das 15 horas da tarde, né, a hora nona, e Pedro vai e olha para ele junto com o João, né, e Pedro diz algo muito interessante. Pedro diz: olha para nós. Aí aquele homem olha. Mas na hora da cura, Pedro não juntou a fé não. Pedro individualizou. Pedro falou só nele. Nós não temos prata nem ouro. Pedro fala. Mas na hora de curar, Pedro diz assim: mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro está dizendo: eu tenho Jesus, e quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem tudo. E Jesus libera sobre aquele homem uma palavra de poder e de milagre, né? E aquele homem ali é curado, pois aquele homem era deficiente, né, desde nascença. Então, amados, é muito importante isso aqui, né? Sabemos que Pedro e João vai ser preso porque realizou esse milagre, porque fala essas coisas. Porque Pedro vai dar uma aula aos caras do templo, às pessoas que estavam ali questionando. A passagem, a palavra é maravilhosa, né? A Bíblia diz que aquele homem, o qual aconteceu o milagre, tinha mais de 40 anos. Então, o que eu quero dizer, às vezes você está aí pensando: poxa, por que não acontece nada na minha vida? Vai acontecer tudo no momento em que você fala assim: Senhor, entra na minha vida, faz uma mudança. Aí Deus vai começar a agir. Ele precisa da tua autorização. Isso mesmo.
Sério, ele é Deus, mas ele precisa da tua autorização. Olha só, Apocalipse diz, 3:20. Eis que estou à porta e bato, Jesus Cristo fala. Se você abrir, ele vai entrar, meu irmão. Vai fazer em você morada. Aí você vai ver mudanças. Então, aqui mais um testemunho, né, de uma das camisetas que ali eu fiz um trabalho dentro de um transporte faz muito tempo. E hoje eu estava revendo essas coisas e vendo, Senhor, como é que eu posso usar isso, né, para fazer esse evangelismo de dentro de casa para outras pessoas. Então agora você sabe, meu irmão, Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra que você precisa, é a primeira pedra que você precisa colocar na construção da sua fé, Jesus Cristo. Ele jamais vai te decepcionar, tá? Olha só, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Talvez você, meu irmão, goste de Maria, né? Mas Maria foi a mãe de Jesus, escolhida por Deus, ali visitada pelo anjo Gabriel, para transportar aquele, durante 9 meses, que ia vir a ser o príncipe, o rei, o Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto muito de Maria, a mãe de Jesus, mas a minha salvação não está em Maria. Olha o que as Escrituras dizem. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu irmão, começa a prestar culto somente ao Senhor Jesus Cristo, engrandecer, exaltar, marcados, tocando ali um sonzinho bom, escrituras, estudando, só paz dentro de casa. Sabe o que estava acontecendo em outros tempos, quando eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha me liberto do vício do álcool? Essa hora, esses vizinhos meus aqui desse condomínio onde eu moro, estariam tudo loucos, porque era som alto, era pessoas que vinham para minha casa, era aparelhagem de som no último volume, era iluminação. A minha casa parecia mais uma discoteca, era uma loucura. Só a misericórdia de Deus para ter me livrado, ter me liberto dessas coisas. Era fumaça aí, churrasco, fumaça na casa dos outros. E os meus vizinhos não reclamavam, sabe? Mas hoje eu peço perdão a Deus por tudo que eu já fiz de errado a essas pessoas. E hoje é um som ambiente, né? É uma vida em paz. Que Deus abençoe tanto meu vizinho da direita como da esquerda, aos vizinhos, né, de frente, de trás, que tem uns que eu nem conheço, tá? E que Deus possa iluminar também você, meu irmão. Só a salvação nele, só a libertação nele, só a vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, meu irmão, não tem como chegar a Deus. Amém? Aqui é mais um pequeno testemunho aí da minha vida e o quanto Deus pode transformar a vida de qual. Ele transformou a minha, pode transformar a sua. Tem alguns vídeos aí nesse canal, Tudo Sobre um Cristão, que é o canal que eu faço, que você vai ver testemunhos aí, as grades de cerveja, as fotos que eu postava aqui na frente da minha casa, aí você vai ter uma noção de quem eu era. Mas o velho homem, graças a Deus, eu já me despi desse velho homem. Me vesti do novo homem, o que fala de Cristo, o que serve a Cristo, o que ama o próximo, o que consegue perdoar o próximo. Amém? Até o próximo trabalho aí. Até, assim, se o Senhor Jesus Cristo permitir, né? Estou agora no controle dele. É Ele quem decide minha vida. Amém?